Bom, hoje eu queria trazer aqui uma reflexão e um recado para alguns amigos aí, pastor, para alguns amigos aí que mandam algumas mensagens para mim esses dias. Eu andei recebendo umas mensagens no WhatsApp, mensagens de desviado, de rebelde e até mensagens do filho pródigo. Então, muita gente não entende o Evangelho, né? Então eles pregam que eles entendem o que eles acham que é melhor para eles. Então eles vão pregar o que a Bíblia não prega, o que Deus não falou, o que Deus não ensinou. Eles nem entendem o que quer dizer a parábola do filho pródigo, o que Jesus estava dizendo, né? Isso é normal porque nem todos entendiam as parábolas de Cristo, e Cristo mesmo disse que não era para eles entenderem, né? Então, quando fala lá do filho pródigo, o filho que fica na casa, que não é o desviado, como nós, como dizem que nós somos, né? Aquele filho que fica na casa do pai, ele não estava ali mesmo. Na verdade, ele não estava ali. Ele estava de aparência, mas o coração dele estava longe, né? Então, voltando um pouquinho mais atrás, nesse mesmo contexto de parábolas, as 3 parábolas que Cristo trouxe, ele fala das 100 ovelhas, né? Jesus também ele andou falando, né? Que quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. É um capítulo antes desse. Jesus fala, termina o capítulo falando, quem tem ouvidos, ouça. Aí quando começa já o próximo capítulo, Jesus já vem falando, né? A Bíblia fala, Jesus ensinava, e quem vinha ouvir Jesus não eram os fariseus, saduceus, mestres da lei. Eles não queriam ouvir Jesus, né? Pelo contrário, eles queriam matá-lo. Então, quem vinha ouvindo Jesus ali eram as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram os publicanos, né? E os pecadores, que eram expulsos de dentro das sinagogas, eles não podiam entrar. E aqueles que eram para ensinar, que deveriam ensinar a verdade para eles se negavam a ensinar a verdade. Hoje em dia não é diferente, né? Esses que se julgam melhores, que nem Jesus fala lá, né? Que eles eram santos, eles se julgavam melhor que todo mundo, que obedeciam a lei, os mandamentos de Moisés, a lei de Deus. Eles eram filhos de Abraão, eles falavam, né? Mas eles estavam afastados. Eles eram quem estavam afastados da verdade de Deus. Eles tentavam se justificar por eles próprios, né? Então Jesus fala ali, né? Que quem dentre vós, ele traz a parábola das 100 ovelhas, né? Quem dentre vós, falando para os fariseus, para os saduceus, para os mestres da lei, que já tinham se corrompido, eles queriam, a religião deles lá era mais para ganhar dinheiro mesmo, não tem muita diferença hoje. Então Jesus falava ali, quem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e uma se perde, não deixa as 99 no deserto, e vai em busca daquela que se perdeu, né? E achando ela, joga nos ombros e voltando para casa, faz uma festa, chama os amigos para comemorar e ele fala assim, comamos, nos alegramos, bebemos, vamos beber, vamos comer, vamos comemorar porque essa minha ovelha estava perdida e foi achada, né? É muito bonito isso, a gente canta, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, é um louvor muito bonito. Mas Jesus está sendo irônico ali. Se você já prestou atenção, Jesus está sendo irônico naquele momento. Essa aí é uma parábola irônica.
Ela, a parábola das 100 ovelhas, da moeda perdida, da dracma perdida dentro da casa, e do filho pródigo, é uma parábola irônica. Jesus está falando, vocês não são minhas ovelhas. Aquelas 99 não eram ovelhas de Cristo. Jesus estava dizendo, vocês não são minhas ovelhas. Jesus fala, eu vim para os doentes. Os são, não vim para os são. Né? Jesus está falando, vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são meus. Porque se você tem 100 ovelhas e uma se perde, onde você deixa a ovelha? Onde que a ovelha é guardada? No aprisco? No curral, no aprisco que é guardada a ovelha. Jesus fala, quem dentre vós tendo 100 ovelhas, uma se perde, vocês deixam as 99 aonde? As 99 aonde? No deserto. O que Jesus está falando com isso? Né? Se eu não estiver enganado aqui, acho que é em Jeremias que fala, maldito o homem que confia em si mesmo, porque ele será abandonado no deserto. Jesus está falando que Jeremias tinha falado antes. Ele está falando dessa profecia de Jeremias. Então, aquelas ovelhas não eram de Cristo. Né? E quando o pastor vai em busca daquela ovelha, ele a pega, coloca nos ombros e ele vai para casa. Ele vai para casa. Ele não vai em busca das 99 que está lá no deserto. Ele volta para casa. E lá na casa ele faz uma festa. Ele mata o boi, ele abre o barril de vinho, ele chama os amigos e vamos comemorar. Portanto, terá uma festa, haverá mais festa no céu, mais júbilo, por um pecador que se arrepende, por um pecador que entende o Evangelho da graça e da salvação pela fé em Jesus Cristo, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Né? Terá mais festa no céu por um pecador que entende o Evangelho, que se arrepende, que crê em Cristo, do que por 99 que não precisam de Jesus Cristo, que não precisam de arrependimento. Então é isso que Jesus vem falando. Então a gente não deve estar julgando, o irmão Joel vai para o inferno porque está de barba. Ué, vocês não são pastores, ensinam? Por que vocês não ensinam a si mesmo? A Escritura nos diz que, no Salmo 133, que Arão é derramado o óleo, o azeite sobre a cabeça de Arão e escorre pelas suas barbas. Quem era Arão? Você é melhor do que Arão? Vocês já não leram na palavra de Deus que Davi, ele se fingiu de louco para não morrer, e ele babou em suas barbas? Quando Davi manda aqueles soldados lá para aquela cidade, lá eles raspam um lado da barba, e Davi, sabendo disso, o rei Davi, que era segundo o coração de Deus, o homem de Deus, ele falou assim para eles ficarem lá numa cidade, quando a barba crescesse, eles voltassem para dentro da cidade de Israel. Por quê? Para dentro do país de volta, né, de Israel. O povo de Deus, né? Porque era desonra o homem ter a barba raspada. Vocês pregam bastante lei, ensina vocês mesmos, porque a lei diz que o sacerdote, o homem de Deus, não podia cortar os lados da cabeça, o cabelo, e não podiam aparar, raspar suas barbas, né? Então eu não entendo hoje por que tem tanto julgamento contra isso, né? O próprio Cristo tinha barba. Eu não creio, eu não vi Jesus. Então você não tem fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que, se eu não me engano, é Isaías capítulo 50. Isaías está profetizando sobre o Messias, sobre Cristo. Então você lê lá, Isaías 50, capítulo 50, versículo 6, se eu não estiver enganado. Está falando lá. Isaías está profetizando do Messias, que ele deu as suas costas para sofrer castigo
e que as suas barbas eram arrancadas. Então é complicado isso, né?